Preservação da cadeia de custódia. O advogado tem que mostrar qual é o prejuízo que o cliente dele vai ter ante a falta da preservação da cadeia de custódia. O que eu quero deixar como lembrete, como mensagem, é você pensar em contexto e pensar conceitualmente e estrategicamente. Experiência, essa maturidade para poder formar o conjunto probatório casado com a sua estratégia de defesa de acusação. Então vem aquele despacho que o juiz manda desentranhar aquele documento do processo, ou senão ele declara nula a prova, coisa que a gente não quer pensar, coisa que a gente não quer ver na nossa vida. Mas como é que você trabalha para não chegar numa situação de nulidade da prova digital? Hoje o assunto da gente é esse, a nulidade, como evitar a nulidade numa prova digital. Eu sou Alexandre Seco, sou advogado e jornalista, estou aqui com o Alexandre Ateniense, a gente está aqui num tour de force sobre prova digital. Esse é o sexto episódio. Uma maratona, mas uma maratona que, olha, não tem linha de chegada, porque esse assunto é muito renovado todo dia. Só não vai conseguir provar com prova digital quem não quiser depois dessa série, viu? Com certeza. Nulidade. Bom, é um assunto que aterroriza advogados. Sem dúvida, porque a gente tem que logo partir do princípio que não é qualquer print que serve como prova. E nós vivemos hoje, desde 2021, né, com a aprovação do pacote anticrime, no artigo 158A e B do Código de Processo Penal, com normas operacionais bem definidas que precisam ser cumpridas se você quer evitar que sua prova seja declarada nula. Pode parecer até um pouco de CSI, num país feito o Brasil, que não tem a mesma infraestrutura dos Estados Unidos, por exemplo, para poder analisar a prova, que realmente é difícil você tropicalizar todos aqueles requisitos operacionais, porque a nossa realidade é outra completamente diferente. Mas os tribunais estão analisando essa questão com muito mais rigor técnico do que anteriormente. Então, hoje qualquer magistrado, pelo menos das instâncias superiores, não diga a mesma coisa em relação à primeira e segunda instância, que eu não tenho visto esse rigor da mesma forma como eu vejo nos tribunais superiores, estão extremamente cientes de quais são esses requisitos, de quais são essas atividades operacionais necessárias, que começa a partir da coleta. Então, se uma prova foi obtida de forma indevida, violando a lei, esses artigos, ou mesmo a privacidade de alguém, então isso já pode ser considerado de cara que a busca foi ilegal. Mas vamos até ler, acho que vale a pena ler. Artigo 158b do CPP define a cadeia de custódia como um conjunto de procedimentos para rastrear a integridade da prova desde a coleta até o descarte. É isso aí. Então você imagina, por exemplo, um caso de policiais que acharam um celular numa busca doméstica e conseguiram entrar dentro do WhatsApp que não tinha senha. E dali começam a fazer diversos prints de conversa desse celular. Primeiro, não tinha mandado para isso. Não tinha busca. Não tinha mandado de busca para essa finalidade. Então, essa prova vai ser anulada. Porque também não vai cobrir a cadeia de custódia. Por quê? Porque certamente eles não vão querer documentar que eles fizeram esses passos. Chegar lá, ver um celular aberto com o WhatsApp e começar a falar. Eles não vão fazer prova contra eles mesmos. Mas, obviamente, isso é o motivo pelo qual a cadeia de custódia é relevante. Porque se você tem transparência, documentação passo a passo de como a prova foi coletada, já é um grande diferencial. Mas isso, cá entre nós, é uma situação muito complicada você ter todos esses... enfim, seguir a cadeia de custódia da prova, como diz o CPP, é muito complicado. É muito complicado, mas é melhor do que não ter nada. Isso elevou um nível de maturidade para poder fazer com que haja uma análise mais isenta, por exemplo, quanto à possibilidade de risco de manipulação. Eu posso te dizer que, estudando a jurisprudência mais atualizada do STJ, fica muito claro que
não basta simplesmente você alegar que houve a quebra da cadeia de custódia. O STJ tem uma interpretação um pouco mais casuística. Ou seja, é necessário que o advogado, além de falar a prova tem que ser anulada porque não houve preservação de caso de custódia, da preservação da cadeia de custódia, o advogado tem que mostrar qual é o prejuízo que o cliente dele vai ter ante a falta da preservação da cadeia de custódia. Então, vou voltar a esse exemplo que eu estava falando de policiais que entram dentro de um ambiente doméstico, fazem prints de conversa de WhatsApp para poder incriminar alguém, sem mandado judicial. Né? Como advogado de defesa, eu teria que sustentar que se essas provas forem aceitas, e sendo essas provas possíveis, já que o processo de coleta foi totalmente informal, vamos dizer assim, ela admite que tenham sido manipuladas sem deixar vestígio. Então, se o advogado argumentar nessa linha, justificar o prejuízo, o dano, a repercussão negativa que seu cliente vai ter caso essas provas fossem admitidas, a chance dele obter êxito para anular a prova será muito maior do que aquele que só alega que não houve cadeia de custódia. O que, se a gente pensar em situações que não dizem respeito apenas ao óbvio, que é prova obtida ilegalmente, é óbvio que é uma prova nula. O que tangencia essa questão? Bom, onde que a gente está aqui na zona de sombra entre uma prova nula e uma prova válida? Gostei dessa pergunta. Você está me dando a chance de explicar para quem está nos assistindo um pouco da estratégia que normalmente eu utilizo como consultor de provas digitais na hora de fazer essa análise. Sabendo dessa situação, né, que nós não estamos no nível de CSI dos Estados Unidos, nós não temos a mesma infraestrutura que aquele órgão, né, o NIST, que dali é que surgiu essas 10 rotinas operacionais, que é o órgão mais que ele determina diretrizes para o mundo inteiro. Então, o Brasil hoje, quando teve essa mudança, ele se alinhou com diversos países mundiais. Então, isso é interessante por um aspecto também de colaboração internacional, porque a gente pode mostrar para um Estados Unidos, para um Reino Unido, que seja, que nós temos o mesmo padrão de análise de prova digital do que eles. Então, isso nos elevou em patamar. Mas, voltando à nossa realidade tropical, eu quero dizer que muitas vezes você não vai conseguir preencher os 10 requisitos, mas a saída que tem é você utilizar a estratégia da prova de contexto. O que é prova de contexto? É a análise de um conjunto probatório, muitas vezes não se resumindo apenas à prova obtida no meio digital, mas a outros fatos. Um dado de uma testemunha, um documento em papel, por exemplo, ou qualquer outro vestígio. Que se você conseguir fazer um cruzamento de referências cronológica com os fatos que estão narrados, aquela prova digital entra como um complemento a uma narrativa. E o magistrado pode se convencer de que, mesmo não obtendo a cadeia de custódia, a preservação da cadeia de custódia, aquela prova guarda total semelhança e conformidade com a sequência de fatos que a estratégia de defesa ou de acusação está querendo demonstrar. Então, veja, eu quero deixar bem claro que nós estamos falando de uma regra, mas que também existem exceções. E os próprios tribunais reconhecem essas exceções. Então, em outras palavras, o STF e o STJ são taxativos 100% na jurisprudência, dizendo que se não tem preservação da cadeia de custódia, a prova é nula? Não. Eles vão analisar o caso, eles vão analisar o prejuízo, eles vão analisar a prova de contexto. Por isso é que é interessante essa nossa área do direito. Não sei se você já ouviu falar daquela piada que tem do engenheiro, do economista e do advogado. Você sabe? Você sabe essa? Não, mas deixa eu te contar qual que é a história. É muito interessante. Vou quebrar um pouco o clima aqui, mas é legal. Chegaram uma vez pro economista e falaram assim, quanto é que é 1 mais 1? Ele falou, olha, variando entre 1,8 e 2,2, com a tendência próxima do 2.
Chegaram para o engenheiro, quanto é que é 1 mais 2? 2. Chegaram para o advogado, perguntaram, quanto é que é 1 mais 2? Quanto é que é 1 mais 1? Aí o advogado para e fala assim, quanto é que você quer que seja? Então, é mais ou menos assim. Você tem que ter essa experiência, essa maturidade para poder formar o conjunto probatório casado com a sua estratégia de defesa de acusação, sendo a prova digital com ou sem preservação da cadeia de custódia. Um detalhe, integridade do device, integridade do disco rígido, por exemplo, é algo que pode levar a uma nulidade? Sem dúvida alguma. A orientação que está prevista em lei, que poucas pessoas talvez conheçam, é que é absolutamente indispensável que no momento que vai se fazer uma perícia, seja essa perícia através de perito nomeado pelo juiz, ou então seja aquela perícia que a gente falou do início da atividade, do início do ajuizamento, por exemplo, através de uma equipe de investigação defensiva, que a análise seja feita mostrando, explicando, documentando que o aparelho, o dispositivo original, com seu HD, o dispositivo de memória, ele permanece intacto e foi feita uma duplicação, bit a bit, daquele disco rígido para um outro dispositivo, e esse dispositivo é que vai ser o objeto do trabalho da perícia. Mas quem é que pode demonstrar isso? Isso a gente volta para aquele artigo 188. Não, vou te dar um O exemplo. provimento da OAB. Vou te dar um exemplo. Pelo artigo não, para o provimento 188 da OAB. Como assim? Não entendi a pergunta. Quem é que vai dizer em que momento da instrução processual eu vou dizer que esse dispositivo é íntegro? Bom, vou te dar um exemplo. Se eu tivesse que fazer algo desse gênero, ou seja, eu tenho um parceiro meu, que é a maior empresa no Brasil de recuperação de dados em HDs danificados e também de aparelhos celulares. Então, algumas vezes, nós fazemos um trabalho, já que o HD está danificado, o celular está totalmente quebrado, propositadamente até, e fazemos a recuperação desses dados para poder fazer a análise, né? Então, nesses casos, é possível, logo no início, você extrair esses dados, mostrando, mas mostrando como? Pega o celular, filma todo o procedimento, mostra a lisura, mostra a transparência. Olha aqui, eu estou aqui agora com o dispositivo que eu quero fazer o exame, eu estou filmando, a finalidade desse vídeo é fazer com que eu estou demonstrando que eu estou em conformidade com a cadeia de custódia, estou copiando bit a bit esses dados. Vou inclusive tirar um código hash depois para poder dizer que a comparação, o espelhamento dos dados do dispositivo original e desse, que vai ser o que o perito vai trabalhar, são idênticos, bit a bit. E a partir dali, vamos fazer a análise em cima desse dispositivo de HD que foi clonado para essa finalidade. Então, isso aí, para mim, é, sem dúvida alguma, uma estratégia íntegra de grande importância no processo de coleta. E como é que os tribunais têm se comportado em relação a isso? Desde que haja transparência, sobretudo em relação ao afastamento da possibilidade de ter manipulação entre o momento que a prova é obtida até o momento que ela é juntada nos autos, é o fator mais predominante. Então, nunca foi tão importante você documentar etapa por etapa operacional desenvolvida, desde o momento da coleta da prova até a análise e até a parte de descarte depois. Que casos você tem visto de declaração de nulidade de prova? Olha, muitas vezes com vícios no processo de coleta, muitas vezes com vícios em relação à integridade e autoria da prova. Por exemplo, juntou-se um PDF e não tinha o metadado da foto que estava dentro do PDF. Certo. Tipo caso de que pode ter sido montado. Uma prova amante. Porque se a prova da foto, da imagem, era realmente íntegra, por que não juntou? Por que não trouxe para análise, né,
a imagem naquele formato que os fotógrafos conhecem muito bem, que é o ponto RAW, RAW, que é o formato de arquivo mais original possível das características de toda a foto digital. É porque certamente quer fazer teve como intenção fazer algum tipo de escaramuça, de manipulação, de aparência. Vamos jogar isso aqui no PDF, porque nós vamos contar uma história e sei lá se esse juiz entende, será que vai que cola, né? E aí você perde os metadados. Na hora que você perde metadados, você perde as referências de integridade e autoria. Mais alguma situação que te chama atenção? Olha, essa questão de print de tela, tá? Ela vai continuar existindo, ela vai continuar sendo explorada, sendo com ou sem preservação da cadeia de custódia, mas a solução que eu vejo estratégica, jurídica, é que se o advogado não tiver a visão de fazer a prova de contexto, a chance dessa prova ser admitida é muito pequena. Mas vem cá, em ambiente de trabalho, essa é uma questão importante. Eu acho que a gente vai fazer um episódio especialmente sobre prova no ambiente de trabalho. Vamos falar sobre isso depois, então? Com certeza. Vamos pular essa parte então agora? Essa parte porque tem muita coisa interessante para a gente falar lá. Falar ali. Porque eu acho que essa questão do print de tela é uma questão que vai direto a esse ponto, que até me ocorreu e eu lembrei de casos de assédio. Tem muito assédio hoje, assédio por WhatsApp, e-mail, e o sujeito deleta e apaga. Outra coisa. A pessoa que está sendo assediada, ela precisa ter uma forma de se resguardar e de fazer prova daquilo. E o que a gente sabe é o seguinte, no mundo atual, já não é de hoje, todo cidadão é um paparazzi potencial. Todo cidadão é a própria mídia. Então, quantas vezes a gente vê uma cena... Aqui no Brasil até que as pessoas ainda não estão muito maduras, mas no exterior isso é muito comum. Outro dia mesmo eu estava vendo Fantástico, no domingo passado, e mostrou um caso de um italiano que engravidou uma brasileira e está dizendo que ela foi engravidada por rituais satânicos, que ele não era o pai da criança, mesmo tendo já identificado com DNA. Na hora que a Rede Globo foi entrevistá-lo, ele tira o celular e começa a filmar o próprio jornalista para fazer uma prova contra ele. Já aconteceu situações comigo no exterior. Uma vez eu estava em Hong Kong e eu fui reclamar de um taxista que estava me tratando mal de uma forma extremamente desonrosa. E eu fui e comecei a falar com ele em inglês, explicando o que é isso, que não sei o quê. A primeira coisa que o sujeito foi tirar o celular da mão e começar a me filmar. Ou seja, um ato inibitório para poder ver se com isso aquele processo de coleta fosse exaurido. Então, as pessoas... eu estou contando essa história para chegar no seguinte ponto. É que as pessoas ainda não entenderam bem o potencial que é você ter uma ferramenta dessa na mão para poder começar a fazer uma prova digital e juntar isso nos autos. Vamos supor outra situação muito prática. Você está dirigindo, alguém vai e bate no seu carro, na traseira. Aí você sai do carro, aí logo quem bateu virou e falou assim: pode ficar tranquilo, eu vou pagar tudo. A culpa é minha, reconheço e tal. O que você faria? Vou te contar. Você tiraria o celular do bolso e dá licença, já que você falou aqui agora que você vai pagar, eu vou simplesmente gravar aqui esse ato para a gente poder ficar formalizado. Mas aí você não ia ser brasileiro, né? Aí você não ia ser brasileiro. Aí você precisava chamar teu motorista de Hong Kong. Não, mas peraí. Não. Aí o que acontece? Aí você vai ver se a pessoa é realmente ponta firme ou não. Se aquilo que ela fala é só por ouvir dizer ou se ela vai cumprir mesmo. Tiraria e falar assim: olha, aqui é a placa do meu carro, tá aqui a placa daquele carro. Vem cá, o transeunte, vem cá. Olha aqui, por favor, fique aqui perto. Você pode só repetir para mim que você disse que vai pagar por aquele abonamento ali no meu carro e tal? Só isso. Como é que é o seu nome, CPF, endereço? Eu sei que isso na prática muitas vezes é impossível de acontecer. Eu acho que é impossível. Mas as pessoas estão amadurecendo. E se alguém resolver te gravar, chame seu advogado imediatamente. Acontece. Qualquer falha de relação... Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Sim.
Mas isso no aspecto criminal. E quando for falar de relação de consumo? Chega desse assunto hoje, senão a gente esgota. Ó, já exploramos o nosso tema de novo. Isso que a gente combinou, que a gente fala assim, ó, cada episódio tem 7 minutos para 20, 25. Eu espero que você tenha chegado até agora, chegado até aqui com a gente. Enfim, animado e satisfeito como a gente está por falar desse assunto que hoje é vital, é importantíssimo, que é dominar essa ideia de prova digital. A gente falou hoje das questões relacionadas a nulidades. As nulidades, como a gente mencionou, há uma vastidão de condições e circunstâncias, mas eu acho que a questão que fica aqui, que eu quero deixar como lembrete, como mensagem, é você pensar em contexto e pensar conceitualmente e estrategicamente. Né? Cópia de tela. Com legalidades no processo de coleta e integridade e autoria confirmada. É isso aí. Valeu. Voltamos no próximo. Se Deus quiser. Até mais. Vamos lá.